Olá, boa tarde. Unificação da alíquota do ICMS sobre querosene de aviação, garantia de mamografias para mulheres com 40 anos ou mais no SUS, criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, assuntos que estão na pauta do plenário desta semana. A mamografia é um exame importante para rastreamento do câncer de mama. Uma lei de 2008 garantiu recursos do FAEC, Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, para o SUS pagar mamografias a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Mas uma portaria do Ministério da Saúde, em 2012, limitou o pagamento de mamografias com recursos desse fundo a mulheres entre 50 e 69 anos. O projeto que está na pauta do plenário suspende os efeitos da portaria para que mulheres a partir dos 40 anos voltem a ter acesso mais fácil ao exame. Nós entendemos que a ocorrência de tumores mamários nas mulheres está com idade menor do que 40 anos. É um direito às mulheres, é um direito que está previsto na Constituição. Outra proposta que deve ser analisada em plenário é a que unifica em 12% a alíquota máxima que poderá ser cobrada pelo querosene de aviação. Hoje, em alguns estados, o imposto pode chegar a 25%. Segundo as companhias aéreas, o gasto com combustível representa 40% dos custos operacionais. E a expectativa é de que a unificação da alíquota possa trazer benefícios para os passageiros. O setor terá dificuldade de manter os serviços a preço acessível à população, se não forem tomadas medidas para reduzir os custos operacionais das empresas. A readequação da política de cobrança do ICMS é, portanto, uma medida necessária para manter o serviço a preços acessíveis aos usuários, especialmente para a parcela de menor renda. A criação de um Fundo Nacional para financiar ações de segurança pública nos estados também deverá ser analisada em plenário esta semana. O que se espera com esse fundo é garantir uma fonte permanente de recursos para o combate à criminalidade. O dinheiro para esse fundo virá de tributos pagos pela indústria de armas e por empresas de segurança privada. A responsabilidade pela segurança é dos estados brasileiros, sem uma coordenação nacional. Para se ter uma política definitiva e permanente, é necessário se ter um orçamento garantido. Daí a importância de vincular pequenos recursos nesse momento. A vinculação desses recursos recolhidos da venda de armas, da produção e da venda de armas e material bélico, iria garantir recursos para esse fundo. Também tem outras possibilidades. Entram em vigor no próximo dia 11 as normas da reforma trabalhista. Representantes da Justiça do Trabalho, sindicalistas e trabalhadores criticaram a nova lei em audiência pública da Subcomissão do Estatuto do Trabalho. Para os participantes da audiência, o salário dos trabalhadores vai diminuir com as mudanças. Mesmo nem chegando o dia 11, hoje é 6, já está vigorando em Vitória, no restaurante, no bar, no McDonald's, já estão anunciando em que 4h45 será a hora. O trabalhador deve receber em torno de R$220, R$260 por mês. Se nós pagamos pouco ou nada para os nossos trabalhadores, também vai diminuir o consumo. Os trabalhadores são consumidores, nós somos consumidores. Então, quando diminui o consumo também cai a produção. Então, essa geração de novos postos de trabalho vai ficar comprometida. E qual é o resultado que nós vamos ter? Sem renda, sem consumo, sem produção, que tipo de resultado bom nós poderemos ter para a nossa economia? Amanhã, 22 confederações de trabalhadores vão se reunir em Brasília e prometem greves. Nós vamos estar encaminhando um documento alertando as representações empresariais para que eles não tentem aplicar nenhum dos itens desta reforma trabalhista, porque nós vamos para a base e vamos paralisar as bases e vamos também utilizar
todos os meios possíveis que nós temos. Nós não vamos aceitar a aplicação desta lei. A portaria do Ministério do Trabalho, que mudou normas para o combate ao trabalho escravo, que está suspensa liminarmente por decisão da Justiça, também foi criticada. Na verdade, a reforma trabalhista é parte de um movimento mais amplo, que é um movimento de destruição da centralidade do trabalho na vida da sociedade brasileira. Tanto é assim que a portaria está suspensa, mas não foi revogada. O debate foi promovido pela Subcomissão do Estatuto do Trabalho, ligada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. O objetivo do colegiado é apresentar no ano que vem um projeto de lei para reverter pontos da reforma trabalhista. Esse seminário é de suma importância para que a gente tenha, de repente, no longo do ano que vem, já pronto para ser discutido e votado pelo Congresso, oxalá eleito, né? Uma nova visão moderna, atual, respeitando o direito de todos os trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada. 1º de dezembro já é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas a partir de agora, aqui no Brasil, o último mês do ano será todo dedicado à conscientização a respeito do vírus HIV. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e prevê a iluminação de prédios públicos em vermelho. Será um alerta em especial para jovens e idosos que estão se descuidando. A doutora Sônia decidiu ser infectologista porque, na época da faculdade, perdeu um amigo para o HIV. Nos anos 80, o diagnóstico era uma sentença de morte. Hoje a gente tem remédios mais modernos, todo mundo que faz o diagnóstico logo começa a tomar o antirretroviral, que hoje constitui, às vezes, para a grande maioria das pessoas, 2 comprimidos por dia, né, com poucos efeitos colaterais. O José Renato recebeu o diagnóstico há quase 30 anos. No começo foi muito difícil, né? Tentei até suicídio, né? Porque não tinha os medicamentos, né? Na época era só o AZT. Então eram pessoas morrendo atrás um do outro, né? Ele aprendeu a conviver com o vírus, mas ainda sofre com o preconceito. Na minha própria casa eu vivo com preconceito, mas eu me acostumei a viver com preconceito e hoje para mim o preconceito, né, não abre porta para o preconceito. De 1980 a 2016, mais de 840 mil casos de AIDS foram notificados no Brasil. Só nos últimos 5 anos, a conta é de mais de 40 mil novos portadores do vírus por ano. A maior parte dos casos está no Sul e no Sudeste, que somados representam mais de 70% do total de infectados. A maior concentração dos casos de AIDS no Brasil está entre as pessoas com a idade entre 25 e 39 anos. Ainda assim, nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento nas mortes entre as pessoas com mais de 50 anos e adolescentes entre 15 e 19 anos. De todos os infectados, 65% são homens. É inclusive entre eles que a taxa de jovens com o vírus praticamente triplicou nos últimos 10 anos. A partir de agora, aqui no Brasil, a conscientização sobre o HIV vai durar todo o mês de dezembro. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional. Os avanços em tratamentos e campanhas dirigidas em prol de solidariedade com infectados em AIDS ensejaram paralelamente as pessoas terem uma leitura equivocada, porque fica que a doença está sob controle. Seria então um mal crônico, é um senso comum, mas não é assim. Resultados dessa mentalidade enganosa são péssimos. Aumentos nos índices de pessoas contraindo HIV e, de modo muito alarmante, nos mais velhos e nos jovens contaminados. Parece que é uma coisa tão simples, é só tomar os 2 comprimidinhos, as balinhas mágicas e é só isso. E a gente queria também que eles pensassem que não é só isso, né? Daqui a pouco, às 2h30 da tarde, a Comissão de Constituição e Justiça realiza audiência pública para instruir o projeto de lei que reforma a parte geral do Código Penal brasileiro. E às 6 da tarde haverá debate na Comissão de Assuntos Econômicos sobre o impacto das privatizações para as políticas de desenvolvimento nacional, soberania e segurança energética.
Em fevereiro passado, fez 20 anos que Darcy Ribeiro nos deixou. Se estivesse vivo, ele teria feito 95 anos em outubro. Antropólogo, educador político, um grande brasileiro que abrilhantou o Senado da República e que ajudou a construir a luta por um Brasil mais justo, solidário, em que educação e ciência tivessem prioridade. As marcas principais de Darcy Ribeiro são a luta em prol da causa indígena e em prol da causa da educação. Se Darcy fosse vivo, ele ia criar uma nova universidade, uma universidade contemporânea, e que é uma universidade, como ele chamava, de necessária. O Darcy dizia, ou construímos escolas agora, ou daqui a 30 anos vamos ter que construir prisões. O mineiro de Montes Claros começou a fazer medicina em Belo Horizonte, mas logo descobriu as ciências sociais. Fez-se antropólogo. Foi estudar os índios no interior do Brasil. Da pesquisa, deixou uma penca de livros, referências na área. Com a nova capital, veio o projeto de uma universidade modelo com o parceiro Anísio Teixeira. O estudante universitário não só era preparado para uma atividade profissional, como tinha um conhecimento, uma cultura universitária ampla e uma responsabilidade social. E um clima de liberdade, uma flexibilidade. Mas a política chamou Darcy, que acabou indo para o Ministério da Educação e depois para a Casa Civil do governo de João Goulart. O golpe de 64 o levaria ao exílio. De volta ao Brasil, vai perseguir a causa da educação. Implanta a escola pública integral no Rio de Janeiro. Constrói 506 escolas em horário integral. A escola que o mundo inteiro conseguiu reproduzir. Mas é como senador que Darcy Ribeiro encerra sua carreira e sua vida. Teve pouco mais de 6 anos de mandato. E o que fez no parlamento? O projeto de lei que instituiu a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Que teve ele exatamente como relator. Conjunto de rumos para uma educação contemporânea. No entanto, ela não é plenamente executada. E aí tem vários fatores. Eu destacaria que o principal é a desvalorização do professor. Além do que escreveu e realizou, Darcy Ribeiro deixou como herança sonhos, perspectivas, inspiração. Uma figura estimulante. Você lendo Darcy Ribeiro, você começa a sair da passividade. Ele disse, arranje alguém para eu dar uma aula. E a Luciana arranjou o filho, que tinha 11 anos na época, hoje é um homem. E ele deu uma aula de sociologia no quarto dele de doente terminal. Que declaração forte de um professor, não é? Eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer, e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.